para a corrida eleitoral, que eu quero muito te ouvir sobre isso, né? Você escreveu agora no final de janeiro sobre campanha de Bolsonaro, como que você está esperando que seja essa campanha nesse ano. Você até elenca ali 3 pontos, 3 eixos, né? E você fala sobre a possibilidade de uma ameaça tupiniquim do que foi ali a invasão do Capitólio, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você está enxergando, assim, Bolsonaro voltou a, de certa forma, radicalizar, porque ele precisa manter essa base que ele tem de 20% ali coesa, né? E ele faz isso radicalizando. E tem outras estratégias. Tem a atuação do Gabinete do Ódio, que está montado ali dentro do Palácio do Planalto, né? Como que você espera que seja essa campanha de Jair Bolsonaro esse ano? E se de fato ele vai conseguir arregimentar mais base, né? Porque não sai desses 20% que a gente está acompanhando desde o ano passado em pesquisas eleitorais. Como que você está vendo tudo isso? Esses 3 eixos, mais ou menos, que eu delinei no artigo que você mencionou, eu falei, o discurso permanente do presidente contra as instituições, né? Em especial contra ministros do STF e do TSE e contra as urnas eletrônicas. Esse é um aspecto. O outro é a atuação das milícias. Tem o papel... Acho que falhou de novo. Falhou de novo. Vamos lá. Você citou o primeiro ponto e estava indo para o segundo. O segundo é a atuação das milícias digitais, e o Telegram tem um papel importante nisso. E o terceiro são, digamos assim, as milícias eleitorais, as gangues eleitorais que vão estar na rua atuando, né, fomentando um clima de instabilidade. As pessoas às vezes perguntam ou comentam que mas o presidente não tem condições de dar um golpe de Estado. Aquele golpe de Estado clássico, com forças armadas e com exército, tanques nas ruas, eu acho que não. Mas nós estamos diante de outra possibilidade, que é fomentar um clima de instabilidade usando setores radicalizados das forças de segurança, como polícias militares, Polícia Federal, das próprias Forças Armadas, e isso tudo pode criar um caldo de violência, né, que desestabilize todo o nosso cenário eleitoral. Então, assim, é um clima em que assim, basta você... A instabilidade vai estar tão acentuada que basta você riscar um fósforo e ter uma situação de distúrbios que, por exemplo, enseje a adoção de alguma medida de força, né, por parte do presidente, uma medida que seja temporária, né, mas que já abre o caminho, né, para a adoção de um controle maior da situação pelo presidente. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que esse vai ser um ano de muita instabilidade, de muito sobressalto, e eu falo no artigo, né, e para concluir esse raciocínio, se nada disso der certo, ele pode tentar o seu Capitólio, digamos assim, né? Digamos que ele não seja reeleito, eu não tenho dúvidas de que ele não aceitará o resultado, né? Fará o possível para que o próximo presidente não consiga tomar posse, e aí pode sim ter uma espécie de Capitólio Tupiniquim aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem que se preparar para tudo, essa questão da violência na campanha. Eu tenho certeza absoluta, tudo indica para isso, que vai ser extremamente exacerbada. O discurso do presidente e atos, como, por exemplo, a facilitação de acesso a armas aqui no Brasil, todo ele indica, todos esses elementos, quando você junta isso tudo, né, está desenhado o cenário de uma campanha eleitoral muito violenta. Cristina, antes disso, você acredita que Bolsonaro possa tentar algo ou surgir com algo para mudar o que a gente tem dado pelas pesquisas eleitorais até agora? Porque, assim, desde o meio do ano passado, quando essas pesquisas começaram a surgir, a gente tem lá o ex-presidente Lula na liderança da corrida eleitoral e com uma margem bastante grande de diferença em relação a Bolsonaro, né? Muita gente diz que realmente, assim, é uma fotografia do momento, mas essa fotografia está durando um certo tempo, né? O que você espera desses próximos meses, inclusive com o início das campanhas de fato, né? Porque agora a campanha acontece nas redes, mas depois tem TV, tem a história de palanques, enfim. O que você acredita que pode acontecer nesse meio tempo, inclusive para talvez Bolsonaro mudar esse cenário? Porque tudo leva a crer que o cenário não será mudado até outubro por conta dessas pesquisas que a gente vem acompanhando. Sim, com todo esse cuidado, né, de ressaltar
que pesquisa é uma fotografia do momento, mas eu creio que a gente caminha para duas candidaturas mais competitivas e viáveis, né? A do presidente Lula e a do Bolsonaro. Creio também que as pesquisas estão indicando um esvaziamento da tal terceira via, né? Para mim já está claro que o Sérgio Moro não consegue se consolidar nessa posição, né? Quando ele decolou, digamos assim, quando ele lançou a campanha dele, já foi um voo curto, né? Não era o que os apoiadores dele esperavam, que ele seria capaz de criar uma fissura entre essas duas candidaturas maiores, e ele tem, na verdade, esvaziado, né? Ele realmente não conseguiu se firmar, eu não acredito que a candidatura dele tenha fôlego maior do que isso. Agora, o que eu acho é que o Bolsonaro ele tem esse patamar meio cristalizado, né, em torno de 20%, que varia um pouco, 25% até 30%, conforme a pesquisa, né, que é suficiente para que ele chegue ao segundo turno. Né? Então, assim, ele está em segundo lugar, mas esse segundo lugar dele é o suficiente para levá-lo ao segundo turno. E eu considero que o grande desafio dessa eleição, e que seria o nosso cenário ideal, seria definir esta eleição no primeiro turno. Daí, os movimentos estratégicos todos que o ex-presidente Lula tem feito para agregar uma aliança muito ampla para definir essa questão no primeiro turno. A aliança do Lula, o que tudo indica, a gente ainda precisa entender melhor, tem muita coisa no bastidor, né, que a gente ainda não tem certeza de como isso vai se fechar, mas ela indica uma tentativa de fechar, de encerrar a campanha no primeiro turno, começar a montar o governo e montar novamente, fazer com que essa aliança sustente a governabilidade. Os movimentos dele, do presidente Lula, me indicam esse caminho e eu acho que seria o cenário ideal. Mas, como você falou, o Bolsonaro sempre tem recursos à mão, ele pode sim usar de algum recurso, que eu creio vai no caminho de fomentar a instabilidade política, né, para tentar um desarranjo desse cenário eleitoral. Esse é um risco que a gente corre, eu não tenho dúvida quanto a isso. Já que você citou Sérgio Moro, você acha que, inclusive, ele vai se candidatar ou vai chegar ali na data limite e ele vai retirar a candidatura? Como você vê isso hoje? Eu acho que ele vai levar a candidatura. Eu imaginava no começo que perdão, eu acho que ele vai continuar. Foi isso que eu falei, sim, né? Sim, continuar candidato. Isso. No começo, quando ele se lançou, eu achei que era meio que uma fase de teste, digamos assim. Ele poderia retirar para ser candidato a deputado ou senador. Mas pelo tempo que ele está levando a campanha, ainda que num patamar muito baixo, eu creio que eu estou acreditando que ele vai sim manter a candidatura. É difícil entender isso, né? Uma figura, um personagem que não tem uma atuação política, digamos, se lança numa aventura que é uma candidatura, né? E mantém essa candidatura, eu creio, não sei, talvez a explicação para isso seja uma enorme vaidade, né? Ele é um personagem muito megalômano, o Sérgio Moro, de muita vaidade. Então, eu acredito que vá um pouco por aí e que ele ache que em algum momento ele pode, talvez com um percentual não tão grande, talvez ele tenha esse cálculo político, né? Que com um percentual não tão grande ele consiga, de alguma forma, desestabilizar, mordendo aqui e ali, conseguir, então, disputar, né? Talvez ele pense que ele consiga ter fôlego suficiente para disputar um segundo turno. Eu não sei exatamente, é difícil a gente saber o que vai pela cabeça do Moro, porque ele, fora o discurso da corrupção, ele não tem propostas, a gente não sabe exatamente o que ele pensa para este país, e o pouco que ele exprime sobre o Brasil mostra, na verdade, uma grande ignorância sobre o Brasil. Né? Ele enxerga o Brasil pela ótica apenas e tão somente do combate à corrupção e desse mundo de privilégios em que ele vive e atua, que é esse mundo do judiciário, né? Que é uma casta, né, no Brasil. Assim, considerando que nós temos juízes muito importantes e muito corretos, né? Mas é um recorte que ele tem do Brasil extremamente limitado.
né? Então, o que, na verdade, me espanta na candidatura do Sérgio Moro é alguém com tão pouco conhecimento da realidade brasileira ter a pretensão de ser candidato a presidente. Essa ótica do combate à corrupção, inclusive, fica muito claro quando ele está falando sobre as propostas de governo, que não são propostas, né? Que ele nomeia tudo como força-tarefa, né? Então a gente tem a força-tarefa do combate à miséria, a gente tem a força-tarefa do combate à fome, enfim, é muito curioso. Você sabe que hoje eu estava vendo a Sinara Menezes, do Socialista Morena, ela estava falando sobre essa possibilidade de Sérgio Moro retirar a candidatura, inclusive, e ela coloca que não sabe se é por conta dele realmente não ter decolado ou se é por conta de ele não sustentar uma investigação sobre seu passado. Porque está surgindo muitas informações sobre esse contrato com a Alvarez Marçal, né? Então, assim, tem todo esse background também de Sérgio Moro, que há muito o que se descobrir ainda. Eu vi falando na internet hoje, nas redes sociais, o pessoal pedindo investigação sobre o concurso público de Sérgio Moro quando ele se tornou juiz. Porque a gente questiona, né, como uma pessoa dessa passou num concurso para juiz. Mas deixa eu te trazer outra questão.